Olá, internautas. Bom dia a você que ligou o seu computador agora. Nós estamos na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos entrevistando hoje no Personalidades em Destaque o empresário e ex-prefeito de Indaial, Frederico João Hart, popularmente conhecido por Lico. Ele está contando a sua história e falando de assuntos da comunidade. Nós estamos realizando essa entrevista automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand, através do site da JMV TV e através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Lico, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão política. Você é um empresário de sucesso e uma pessoa que tem uma ampla atuação na comunidade. A gente sabe que não só quando foi prefeito, mas anteriormente e posteriormente a sua passagem pela Prefeitura de Indaial. E temos também a informação de que seu avô, Frederico Hart, foi o primeiro prefeito eleito de Indaial. Como é que começou a sua veia política? Ela na verdade aflorou só depois dos 30 e tantos anos, né, Evandro? Mas a participação na comunidade não, a participação na comunidade começou bem cedo, né? Assim como começou com meu avô e assim como foi também com meu pai, duas pessoas assim que servem de exemplo na vida para mim sempre, né? Seu pai foi vice-prefeito também, né? Meu pai foi vice-prefeito também, mas não gostava muito de circular também nos meios políticos, né? Assim como meu avô também. Na verdade, na época era um cargo honorífico ser prefeito. Quer dizer, meu avô largou a empresa para se dedicar para o município, não por questões de poder ou questões econômicas, e sim para servir a sua comunidade, né? Então, quando faleceu o meu avô, eu era bastante jovem, mas eu trago lembranças muito boas, assim, das atitudes dele, da postura dele, da ética, do amor pela família, que os dois passaram para mim isso, os meus avós, os meus pais, tanto do lado paterno como lado materno. O meu avô materno eu não conheci porque ele faleceu quando eu tinha 20 dias apenas, né? Mas, e essa vocação de se empenhar pela comunidade existe na família, sempre existiu, né? Eu acho que citei antes aqui o Jorge Hart, o meu pai foi diretor-presidente da sociedade, e presidente da Sociedade Beneficente Hospital Beatriz Ramos na época da sua construção. Foi também presidente da Associação de Ensino de Indaial, na época da construção do hoje Colégio Frederico Hart, né? E foi uma pessoa sempre participando da vida da comunidade. Assim fui eu desde jovem também, Evandro, né? Participando na escola, onde os filhos estudavam, como presidente da PP, na sociedade, como presidente de sociedade, no CDL, onde fui presidente diversas vezes do CDL de Indaial, enfim, sempre estava bastante envolvido. E aí veio o convite para ingressar na política partidária, isso foi lá em 1986, né? E não estava nem meio ano filiado ao partido, já fui convidado e eleito presidente do partido e em seguida já, surpreendentemente, candidato a prefeito, né? Então foi uma coisa muito rápida, muito dinâmica e veio o desejo de participar de uma forma mais efetiva do desenvolvimento do município, sendo lançado candidato a prefeito e tendo essa oportunidade de prestar esse serviço durante 4 anos para o município de Indaial. Eu me desliguei inteiramente da empresa, ela foi assumida pela minha esposa e pelos filhos, né? E nesses 4 anos, então, eu pude realizar o que também era um sonho, né? De ajudar de uma forma mais efetiva o desenvolvimento do município, através daquelas pessoas que foram convidadas e aceitaram fazer parte da administração, que, sei, assim, tenho boas lembranças desse período da prefeitura e acredito que o que nós fizemos, em grande parte, foi voltado para o futuro do município, que as ações foram pensadas a longo prazo, né? Alguns resultados não foram imediatos, mas ao longo dos anos a gente percebe agora que realmente a forma de administrar e a política que foi implantada
acredito que trará sempre frutos bons para o município de Indaial. Olico, antes de nós entrarmos, assim, aprofundar um pouquinho na questão da administração, do período que você foi prefeito, eu gostaria que você contasse como é que foi o seu período como jovem empresário, como é que você enfrentou aquele período da ditadura? Você teve algum reflexo ou você não participava de nada naquele período? Não, na verdade eu era bastante jovem, né, Evandro, porque em 1964 eu estava com 12 anos e um jovem em 64 de 12 anos era realmente uma criança. Não tinha visto televisão, não conhecia computador, como eu citei, ainda não existiam drogas, né? Pelo menos se existiam a gente não tinha conhecimento. Nos anos 70 já foi mais de abertura daí. A gente tinha liberdade plena vivendo, eu fui criado num ambiente onde se convivia com todo mundo na cidade, né? Eu pegava a minha bicicletinha com 10 anos de idade, atravessava a cidade, ia lá para o bairro Carijosa jogar futebol no campo do 15, voltava quando estava escurecendo, não havia problema nenhum, né? Não existia problema de segurança, os pais podiam deixar os filhos andar nas ruas. Existiam poucos veículos, os poucos que existiam tinham muito cuidado no transitar nas estradas, né? Então era uma outra realidade. E a ditadura, vamos dizer assim, os efeitos da ditadura eu comecei a perceber quando eu entrei na vida social da cidade, como presidente de uma entidade, como participante, né, de uma entidade, que eu comecei a perceber quanto isso tinha sido difícil antes e como isso tinha sido ruim, né? Então, se houve a necessidade, na época, de uma interferência maior do Estado, mas ela se prolongou demais. Ela se prolongou demais e ela frustrou algumas gerações de brasileiros que talvez teriam sido muito úteis, né, no desenvolvimento do país. Eu acho que a ditadura protelou o desenvolvimento do país. Nós poderíamos ter nos desenvolvido antes, porque somos um país com grande potencial. Muito bem. Em relação à sua administração, Lico, eu sei que você foi um prefeito com uma visão, como disse, até futurística, projetando Indaial. Naquele período, Indaial já estava tendo um crescimento bastante acelerado, né? Sim, eu já, quando assumi a prefeitura, nós já tínhamos já de administrações anteriores essas dificuldades de administrar um município com crescimento bem acima da média nacional, né? Então, em torno de 3,5%, 4% ao ano de crescimento é acima da média nacional e acima da média da maioria dos municípios e os índices de retorno de recursos igual ao dos outros municípios, né? Essa dificuldade sentem todos os municípios que se enquadram como o município de Indaial. Então, é lógico que havia uma grande necessidade de parcerias com esferas estaduais e federais bem maiores do que em outros municípios, né? Esse crescimento prosseguiu. Nós projetamos em 1993, depois de um ano de administração e após iniciar a elaborar o plano diretor do município, que não existia, né? E que, infelizmente, não conseguimos aprová-lo integralmente no nosso período. Passou uma parte da aprovação, mas foi executado no nosso período, né? Nós projetamos Indaial de 2020 com 100 mil habitantes, naquela época. Muitos, naquela época, riam quando a gente falava nisso. Achavam estranho. Nós estamos em 2010 e Indaial está com 55 mil habitantes. Eu não tenho mais dúvida de que, continuando esse crescimento, a nossa avaliação feita em 1993 é verdadeira. E nós projetamos, então, Indaial para um município com 100 mil habitantes em 2020, já na parte da infraestrutura, na parte dos acessos, né? Na parte da necessidade de novas pontes para descongestionar a cidade, na criação de novos setores industriais e tudo isso dentro do nosso plano diretor. Aos poucos isso vai sendo executado, o que traz para a gente satisfação. Quem toma o mérito, isso pouco importa para a gente, né? Quem diz que é seu o projeto, isso pouco importa para a gente. O que importa é que existe isso no papel e que, se isso for obedecido, nós vamos ter um município de boa qualidade de vida para viver. Mas é lógico, falta muita coisa para fazer. Falta muita coisa para fazer. Bom, nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Vamos a um pequeno intervalo, já retornaremos.